Que o Deus da graça e da paz seja convosco. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Naor Souza Acústico TV. Nós vamos continuar nas exposições do Evangelho de Deus. Para você que acompanha, nós falamos no outro vídeo, em 1 Pedro, capítulo 4, do 1 ao 19, nós falamos que iríamos destrinchar 1 Pedro capítulo 4 todo. Então, no outro vídeo nós falamos dos versos 1 ao 6. Hoje nós vamos falar em 1 Pedro capítulo 4, dos versos 7 ao 11. Então abra comigo aí, em 1 Pedro capítulo 4, dos versos 7 ao 11. E eu lembro mais uma vez de que eu uso a versão King James. Então talvez as versões não batam um pouco, mas você fique à vontade, é a palavra de Deus. Então, fique à vontade porque é a palavra de Deus, do Deus que salvou você. Então diz assim, 1 Pedro capítulo 4, dos versos 7 ao 11. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Vamos orar. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus, fale mais uma vez conosco por meio do teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então o título continua sendo Aos Peregrinos, uma carta do céu. Então aqui, o modo de viver de um peregrino cristão que nosso Senhor nos apresenta, nos fere profundamente. Nos fere profundamente nosso orgulho, por quê? Porque todos nós temos o orgulho enxertado em nossa carne. Todos nós temos. Alguns em um nível um pouco maior, mas todo ser humano tem o orgulho dentro dele. Isso não é diferente de nós. Uns com mais intensidade que outros, mas temos. E esse modo de viver de um peregrino cristão não é relacionado à nossa boa obediência em seguir, porque nós somos desobedientes muitas e muitas vezes. Mas sim, esse modo de viver de um peregrino cristão é relacionado a uma pessoa, a um homem que morreu por nós. Logo, se de alguma maneira nós vivemos ou procuramos viver essa jornada de peregrinação santa, nós o fazemos porque ele o fez primeiro. Então, tudo que há em nós não vem de nós mesmos, não vem de nossas inteligências magníficas ou grandes esforços ao longo do tempo, mas sim vem dele, o nosso Salvador. Ou seja, as honras, as glórias ou qualquer outro tipo de menção dirigidas a nós, não temos, nós, vou repetir aqui, ou seja, as honras, as glórias ou qualquer outro tipo de menção dirigidas a nós, como santos de Deus, temos o dever de direcioná-las ao nosso Senhor. E nós dizemos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Nós temos o dever de direcionar tudo isso ao nosso Senhor, de direcionar todas essas glórias ao nosso Senhor. Nada é nosso, tudo é dele. E essa ação nos fere, por quê? Porque nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos do reconhecimento.
né? Dos elogios, dos tapinhas nas costas. As pessoas dizem que nós podemos, que nós somos inteligentes, nós somos esforçados, né? E por isso nós merecemos isso ou aquilo que fizemos por merecer, né? Tenho certeza que você já ouviu muito isso. Você merece, você é esforçado, você conseguiu isso porque você é esforçado, você merece, você fez por merecer, né? E nós caímos como tolos nesse conto maligno e acreditamos piamente nisso. Por isso que não é necessário somente entender a vida do homem de Isaías 53. É necessário entender e, por entender, corresponder em obediência à sua voz. Corresponder em obediência à voz de Cristo, por meio de seu Espírito, que habita em nós. Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e é nosso dever corresponder em obediência à voz do Espírito de Deus em nós. Se nós fomos comprados por Cristo, esse é o nosso dever, correspondermos à voz do nosso bom pastor. E sem merecimento nos amou e nos chama para andar em santificação, andar em verdade, andar em devoção, andar em amor e comunhão com os santos. Eu quero cantar com você essa canção, uma canção que diz assim: muitos ouvem essa voz que emana de lugar, que ordena ao vento e o mar, acalmem-se. Muitos ouvem essa voz que emana de um lugar, de um monte onde está o Altíssimo. Essa voz é evidente e clara como a luz, que ilumina corações e me conduz em minha cegueira hipócrita. Uma voz, um grito, um clamor, um pedido, um favor, sem merecimento me amou e me chama para andar em santificação, em verdade, em devoção, em amor e comunhão com os santos. Essa é a mesma voz que disse haja. Essa é a mesma voz que hoje fala em toda língua e nação, na paz, na guerra, na prisão, nas etnias, nas colinas,
nas evidências encontradas na cama de um hospital, nas ondas de um vendaval. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Uma voz, um grito, um clamor, um pedido, Senhor, um favor, sem merecimento, me amou e me chama para andar em santificação, em verdade, em devoção, em amor e comunhão com os santos. Aleluia, Senhor. Essa voz que nos chama todos os dias é a voz do nosso Salvador, nos chamando todos os dias para andar em santificação, andar em verdade, andar em devoção, em amor e em comunhão com os santos. E isso envolve a comunhão na Assembleia dos Santos, é você estar junto com o seu irmão. Essa é a comunhão que o Senhor espera de nós. Junto com nossos irmãos, junto com os santos. A palavra de Deus diz, sabendo que todas as coisas vão perecer, que este mundo vai terminar, que todas as coisas serão enroladas como um rolo. O Senhor vai enrolar todas as coisas como um rolo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor vai fazer tudo novo. O Senhor vai reinar sobre este lugar. Sabendo que todas essas coisas irão acontecer, a palavra de Deus nos pergunta que tipo de pessoas que nós devemos ser. E a palavra de Deus nos responde a pergunta que ela mesma faz para nós. Pessoas que vivem uma vida santa e piedosa, enquanto aguardamos o retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele virá, não tardará. É a voz de Deus, a voz do nosso Salvador. Então é necessário entendermos e nesse entendimento correspondermos em obediência à voz do Senhor por seu Espírito em nós. Porque se nós dissermos que entendemos, mas com nossos atos nós não correspondemos, nós vamos cair tropeçando pelas pedras e não nos levantaremos mais. Não nos levantaremos mais. Como o homem da parábola que construiu sua casa sobre a areia e a sua queda foi grande. Você pode conferir essa parábola lá em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. O nosso Senhor, Ele não nos força a segui-lo. Ele não nos força a segui-lo. Porém, Ele nos deixa bem cientes de que, em todas as atitudes que tivermos nessa jornada, somente o Pai seja glorificado mediante Jesus Cristo, o Filho, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. E isso Ele não divide com ninguém.
O Senhor não divide, o Senhor não negocia a sua glória com ninguém. Que essa palavra, que isso seja para nós tão claro como a luz do dia. E que a estrela da manhã ilumine nossas trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra seja clara para nós, como a luz. Que o Senhor ilumine nossas trevas. Ilumine nossas trevas, Senhor, para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu vou terminar aqui com uma canção. Vou pegar aqui o caderno. O nome dessa canção é A História Escrita por Ele Mesmo. Diz assim: muitos pensam que tu és um amuleto, te procuram em visões ou em livretos, em sensações de êxtase, momentos de emoção. Muitos pensam que tu és apenas um ser, morando no céu, sozinho, entediado, que nada faz ou vai fazer, e então criarão o acaso e o destino. Tu criaste o homem, mas o homem se perdeu, buscando muitas invenções, destruindo a si mesmo, adorando a criação e deixando o Criador, mas não sabe que sente. Não existe ar, não há vida ou planos, futuro ou esperança. Tudo é caos, sem rumo, sem norte, sem o controle que controla o espaço e o tempo com sua palavra, e ninguém desfaz a história escrita por Ele mesmo. Tu criaste o homem, mas o homem se perdeu, buscando muitas invenções, destruindo a si mesmo, adorando a criação e deixando o Criador, mas o homem não sabe que sentir. Não existe ar, não há vida ou planos, futuro ou esperança. Tudo é caos, sem rumo, sem norte,
sem o controle que controla o espaço e o tempo, com sua palavra, e ninguém desfaz a história escrita por ele mesmo. Amém? Que o Senhor esteja com você por onde você for. Que Deus de paz seja convosco. Em nome de Jesus.